Bom, meus irmãos, para mim é um motivo de grande alegria estar aqui nessa manhã. Estou um pouco nervoso, os irmãos me perdoem. Fazia muito tempo que eu não subi aqui. Eu tinha o costume de dirigir cultos, eu fazia bastante coisa e durante muito tempo eu fiquei parado. Acho que esse tempo me deixou um pouco tímido, né? Mas eu quero falar nessa manhã a respeito do tema que está ali no quadro. Quando demonstramos o nosso amor por Deus, Ele demonstra o seu amor por nós. Assim como um pai quer o melhor para seus filhos, Deus também quer o melhor para nós. Mas isso não significa que tudo que acontece conosco, tudo que um pai diz para o seu filho são coisas boas. São tudo aquilo que nós queremos ouvir. Eu lembro que quando eu era criança, eu sentado ali, às vezes na hora da pregação, eu tinha o costume de ficar conversando, às vezes com o Lucas, às vezes com o Tunica, a gente era muito novo. Aí meu pai sempre me dava um tapa e falava, agora é hora de ouvir, não é hora de você ficar falando. Quando você sair e terminar o culto, você fala. E acho que esse tipo de ensinamento foi muito importante para mim. A gente perceber o lugar, a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de se prostrar, né? Eu separei aqui para falar sobre 3 partes do amor. Como nós demonstramos o amor a Deus, né? Na minha visão, eu acho que essas 3 partes são as mais importantes. A primeira delas, o ouvir, né? Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, como já foi dito aqui várias vezes. Às vezes a gente pega um celular para ver, às vezes escutamos um barulho lá fora, a gente já se distrai. Muitas vezes a gente vai no banheiro, passa muito tempo, sai, conversa com outras pessoas e a gente esquece do que a gente veio fazer aqui, do mais importante, que ouvir, né? O ouvir também é uma forma de demonstrarmos o amor por Deus, porque se nós não escutarmos aquilo que Deus tem para falar para nós, como nós vamos passar para outras pessoas aquilo que Deus quer? Não é verdade? O segundo ponto que eu quero trazer aqui também é exatamente esse, o falar. Também é um ponto muito importante na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para pregar ao próximo, né? E por último, também desses 3 pontos, nós também devemos obedecer. Porque muitas vezes tudo aquilo que entra por um ouvido, a gente deixa sair pelo outro. Muitas vezes nós não concordamos com algumas coisas que são ditas para a gente e a gente acaba não gostando daquilo e fala, eu ouvi, mas eu não fui mal educado às vezes com a pessoa que me disse, mas eu não ligo, eu não quero isso. E a gente tem que parar para pensar, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Mesmo que aquilo que Ele fala para a gente não seja aquilo que a gente quer. Se existe uma coisa que eu aprendi nos meus anos de vida, é que um pai ele nunca dá ao filho somente o que ele quer. Ele dá aquilo que o seu filho precisa. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes eu falava pro meu pai assim, pai, me dá tal coisa, me dá um brinquedo. Ele falava assim, tá, mas você tá merecendo? Você tá tirando nota boa na escola? Você tá obedecendo seus pais? Tá obedecendo a gente aqui em casa? Tá ajudando a sua mãe? Você tá fazendo as coisas que você tem que fazer? Ou você acha que você não tá merecendo? E eu vejo que Deus é muito assim conosco também. Muitas vezes nós passamos muito tempo pedindo, e às vezes nós indagamos a Deus. Deus, por que isso não acontece comigo? Por que o Senhor não me dá essa bênção? E muitas vezes nós não estamos merecendo, nós não estamos preparados. Só achar aqui. Eu quero falar sobre 3 histórias aqui na Bíblia, irmãos, que para mim são muito importantes, pois trazem esses pontos, que mostram o amor que nós temos, que essas pessoas tiveram por Deus e que Deus tiveram por elas. A primeira que eu quero trazer aqui é a história de Abraão. Deixa eu só achar aqui. A história de Abraão está aqui em Gênesis.
Abraão ficou durante muitos anos sem filhos, né? Foi ter filhos somente na sua velhice. Deus abençoou a vida dele com seu filho Isaque. Mas com o passar do tempo, alguns anos, Deus quis provar Abraão, né? Aí no capítulo 22 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que, tendo Deus a Abraão, e disse: Abraão, e Abraão respondeu a ele: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali o holocausto, uma das montanhas que eu te direi. Eu creio que todo mundo já está cansado de ouvir essa história, né? Mas aqui temos o primeiro ponto. Abraão não respondeu a Deus. Deus veio a Abraão e trouxe para ele aquilo que ele queria. E Abraão, como um bom filho, apenas ouviu. A primeira forma que a gente demonstra amor por Deus. Como eu disse, muitas vezes a gente escuta e fala: não é para mim. Não quero, isso não é bom, eu não quero para mim. Mas Abraão não. Abraão escutou Deus e fez aquilo que Deus pediu a ele. Mais à frente, deixa eu só achar o versículo para não ficar muito extenso. Deixa eu só achar o versículo certo aqui. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou um cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse a Abraão: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Eu pergunto aqui, meus irmãos, quantos de nós ficaríamos anos, décadas, pedindo algo a Deus conceder a gente, e depois ele disser: eu quero que você se livre disso por mim? Quantos de nós abririam mão? Eu sempre ouvi, nos meus dias, eu conheço, obviamente, muitos pais, e todos falam a mesma coisa, eu daria a minha vida pelo meu filho. Mas quantos de nós será que daria a vida do filho por Deus? É uma coisa muito difícil de se imaginar, Porque, assim como Deus deu seu único filho por nós, eu acho que seria uma coisa muito difícil de um humano fazer. Nós temos um amor, uma imensidão de amor por Deus, mas eu acho que também temos um grande amor terreno pelos filhos. Eu não sou pai, mas eu vejo isso muito, porque, como eu já disse, para um pai dar a vida por um filho é muito fácil. O amor por um filho é muito grande. E aqui mesmo, meus irmãos, nós vemos que não só Abraão demonstrou o amor dele por Deus, mas também Deus demonstrou o grande amor dele por Abraão. Porque além dele ter poupado a vida dele, aqui mais para frente nós vemos capítulo 17: E que deveras te abençoarei, e grandiosamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia. Ou seja, Deus, irmãos, ele não simplesmente trouxe a ele tudo aquilo como pode dizer assim, desculpa, eu estou um pouco nervoso, irmãos. Deus abençoou cada dia mais na vida de Abraão. Ele pode não ter tido mais filhos, mas a sua semente foi muito próspera na terra. Outra história que eu vou comentar aqui é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como os irmãos sabem, o rei Nabucodonosor queria obrigar o seu povo, o povo daquela cidade, a adorar um altar que ele tinha feito. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam adorar aquele Deus.
Porque eles eram fiéis a Deus, eles amavam a Deus e queriam, e como forma de demonstrar aquilo, praticamente deram sua vida pelo que eles acreditavam. Aqui é Daniel, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, está escrito assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que pode nos livrar, ele nos livrará do forno, do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não nos livrar, e ficai sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Aleluia. Isso, irmãos, é uma grande demonstração do amor que esses três tiveram por Deus. Porque eles sabiam que suas vidas estavam em perigo, e em nenhum momento eles negaram a sua fé. Em nenhum momento eles viraram e falaram: não, vamos adorar, ou tentaram fingir perante ao rei algo. Eles disseram a verdade, e isso foi quem os tirou da cova da fornalha de fogo. Aleluia, Jesus. Aqui, no mesmo capítulo, nós vemos o encerramento dessa história, né, que diz... E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só fio de cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Então, irmãos, nós vemos aqui também nessa passagem como é grandioso tudo que o que eles falaram para Deus e tudo que Deus fez por eles. Porque não foi simplesmente um animal, porque a gente pode parar para pensar muitas vezes, quando a gente conversa com alguém e fala: mas tem uma cobra, a cobra não atacou ele. Mas a cobra, ele pode ter hipnotizado a cobra. Mas o leão ele pode ser domesticado. E o fogo? Deus, Meus irmãos, até hoje eu vejo muita gente comentando, né, que o fogo é uma das coisas que existe na Terra, como pode dizer assim, que não tem controle. A gente vê, existe água, existe muitas coisas, né, enchentes e tudo mais. Quando existem incêndios, é numa proporção incrível, é inacreditável, porque o fogo você não consegue simplesmente ir lá e jogar água em cima dele e apagar quando ele está grande. Quando acontecem esses incêndios nas florestas, eles tentam isolar a floresta, tirando árvores em volta, porque o fogo simplesmente consome tudo que está ao seu caminho. Mas esses 3 não foram consumidos pelo fogo. Aleluia, Jesus. Porque Deus estava com eles todo o tempo. E o último personagem que eu quero falar aqui nessa manhã é sobre Jó. Eu tenho uma grande admiração pela história de Jó, meus irmãos, porque para mim ele traz tudo aquilo que um crente deve ser. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jó, muita gente desconfiava dele, porque ele era muito próspero, ele era um homem rico. E
A própria Bíblia diz, né? Eu não lembro a passagem certinha, talvez o pastor Antônio possa me dizer, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 17 em diante. Mateus 19, 17, ali mais ou menos, né, pastor? O capítulo 19. Capítulo 19. Isso, Mateus capítulo 19. É uma palavra que é... Por que a Bíblia diz isso? Porque é muito... Para a gente que é, digamos assim, mais humildes, né, entre aspas, que a humildade não se mede em valores, é muito mais fácil para a gente servir a Deus na pobreza do que na riqueza. Porque muita gente acha que a prosperidade é uma coisa fácil de lidar, mas muitas vezes não é. Porque se você é rico, você perde o seu dinheiro, você deixa de amar a Deus. Muitas vezes, por causa do dinheiro, já que você só tem, você ganha, as pessoas deixam de se aproximar a Deus. Eu lembro que, quando eu estudei o início da história da religião, né, que eu estava fazendo alguns estudos, há muitos anos atrás, a filosofia da Igreja Católica era: quanto mais pobre você é, mais próximo de Deus você está. Por isso a Igreja Católica se tornou tão rica durante muitos anos. E essa era uma realidade que a gente conseguia muito ver na época, porque eu entendo que naquela época realmente era assim. As pessoas que tinham muito dinheiro, quanto mais dinheiro tinham, mais se afastavam de Deus. E as pessoas mais pobres mais chegavam próximos a Deus. Porque o rico, eu tenho certeza que eles pensavam: eu tenho dinheiro, tudo que eu preciso eu consigo aqui. Com o meu dinheiro eu consigo tudo. E a gente sabe muito bem que, embora a gente saiba que o dinheiro não traz felicidade, ele compra tudo que ele precisa. Que ele acha que precisa, pelo menos, né? Jó, a gente sabe da história dele. Jó, ele foi tentado, né? Deus quis tocar a vida de Jó exatamente por causa disso, porque ele acreditava que Jó não seria fiel a Deus, e Deus deixou que tocasse a vida dele. Aleluia. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua riqueza, perdeu sua saúde, perdeu tudo, né? E a gente vê aqui no capítulo 2, versículo 10, que após tudo isso, apenas ele e a sua mulher sobraram, né? E eu vejo que o seguinte, a gente fala muito da tentação que Jó recebeu, mas a gente tem que pensar também que a mesma tentação que Jó recebeu, a mulher dele também recebeu. Porque tudo que era dele também era dela. Ela também perdeu sua riqueza, ela também perdeu seus filhos. Tudo que ele perdeu, ela também perdeu. A grande diferença é que Jó se sustentou na sua fé. Ele permaneceu firme no amor que ele sente por Deus. No capítulo 10 nós lemos aqui: mas ele lhe disse, capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa ao teu Deus e morre. Jó respondendo ela: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberás o bem de Deus e não receberás o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os teus lábios. E a gente vê na continuação da história de Jó, meus irmãos, que Deus devolveu tudo aquilo que Jó tinha. Jó foi mais rico, teve mais filhos, né? Teve a sua prosperidade. Em momento algum ele deixou de adorar a Deus. E nós temos que pensar, assim como essas histórias que eu trouxe aqui hoje, irmãos, são coisas simples, mas nós temos que pensar da seguinte forma: todo o amor que Deus tem por nós, nós temos que demonstrar a Ele. Semana passada teve o culto aqui, né, da comemoração do aniversário da igreja, e eu estava conversando com o Lucas, né? Eu fiquei muito feliz, porque todo mundo, de alguma forma, ajudou. Um fez o bolo, o outro comprou algumas coisas, o pastor o diácono Antônio veio pregar, o outro teve umas lembrancinhas, o pessoal ajudou a distribuir, teve gente que limpou a igreja, todo mundo fez a sua parte. E foi uma coisa maravilhosa, porque nós conseguimos demonstrar a Deus que nós não estávamos aqui simplesmente por nós, mas estávamos aqui pelo amor que nós sentimos a Ele. E pela gratidão que Ele tem dado em nossas vidas, e nós estamos há
27 anos aqui nessa casa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para terminar, eu quero fazer uma leitura aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 13 e versículo 13 e 14. Vigiai, estai firme na fé, portai-vos veementemente e fortalecei-vos. Todas as nossas coisas sejam feitas com amor. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Eu sei que eu não é costumeiro meu, né? Mas esse ano eu parei para pensar, eu falei, não, eu estou há muitos anos parado nos trabalhos de Deus. E Jesus, eu quero mudar. Assim como foi o que o diácono Antônio trouxe aqui semana passada, uma igreja que caminha. Eu estava parado, mas eu quero voltar a caminhar. Peço que os irmãos orem por mim, que essa venha a ser a primeira vez de muitas. Eu estava um pouco nervoso, esqueci algumas coisas, gaguejei um pouco, mas que nas próximas eu venha a ser melhor. Glória a Jesus.